Estamos aqui no programa Radar do Movimento, na web rádio JSV. Hoje com uma convidada especial do mundo da dança, Elora Drago. Estou muito feliz com a sua presença. A gente precisa falar um pouquinho da dança, né? A dança, e juntamente ela é uma profissional de educação física. Fala um pouquinho pra gente da sua formação, como que é, a sua experiência no mundo da dança. Oi, tudo bem? Eu sou formada em Educação Física, com a licenciatura e o bacharel. Tive a experiência de bailarina contemporânea, profissional. Trabalhei no Balé da Cidade de Taubaté. Faço parte de uma companhia de dança contemporânea também, uma companhia independente que chama Roama. Então, participei dela desde a fundação. E hoje eu trabalho pela Prefeitura de Taubaté, dando aulas de dança contemporânea no Centro Cultural da cidade e com alguns projetos paralelos, dando aula no SESC e outras coisas. Uau, tem muita coisa, hein? Imagina só a quantidade de informação que essa bailarina e profissional de educação física vai trazer hoje pra gente, hein? Vamos começar um pouquinho, né, desenrolar nossa conversa. Fala um pouquinho a questão da realidade da educação física escolar, né, onde somente um profissional de educação física, né, e com formação de dança pode estar atuando, certo? Fala um pouco como que a dança pode contribuir para a realidade da educação física escolar. Isso. Dentro da educação física escolar, nós temos muitos recursos já estruturados e estudados dentro da dança, né? Um dos principais pensadores é Rudolf Laban. Em cima dele se criou a dança na escola. E uma das principais ideias da dança na escola é permitir que o aluno conheça as possibilidades e os limites do corpo. É dar esse espaço de liberdade para o aluno experimentar. Sair um pouco do fica quieto, senta, agora não, e permitir que ele explore o próprio corpo, que ele descubra as potências físicas dele. Sim, é interessante você falar isso, né? Porque a dança, ela é vista assim como os gêneros, né? Não sei se é assim que fala. Quando fala em dança, as pessoas pensam no funk, pensam em modalidades, né? Sim. Existe uma certa restrição em questão de gêneros, meninos e meninas, quando traz a dança para a realidade da educação física escolar? A criança, na verdade, ela é bem livre de barreiras, mas num primeiro momento você se depara com isso, né? Então, vai ter aula de dança. Acho que a primeira coisa é entender o que os alunos entendem por dança, né? Exatamente. Qual é o pré, aquilo que vem antes do conhecimento, né? Aquilo que eles já trazem. E aí mostrar que a dança nada mais é do que a expressão do corpo. Então, e todo o corpo fala, independente da linguagem que use. Que existem modalidades, existem essas estruturas pré-estabelecidas, mas que eu não preciso só me enquadrar nelas, né? Perfeito. A expressão do meu corpo, ela é uma dança. Então, eu não preciso ser só o funk, só o balé clássico. Eu posso experimentar me movimentar com uma música, sem uma música, a partir de um sentimento, a partir de algo que eu estou enxergando. Então, acho que dentro da escola, você levando realmente esse caminho da liberdade. Perfeito. De não se enquadrar em padrões, mas desconstruir um padrão de que, vai vir ensinar balé, só a menina faz. Não, todo mundo faz, mas e além do balé, né? O que é essa dança que não precisa estar com um nome pronto ali, né? Interessante, desconstruir a modalidade e trazer as habilidades motoras, né? Isso. Esquecer um pouquinho o balé, mas pensar no saltar, girar. Isso, e como isso vem de forma integral para o aluno, né? Não só ficando no motor, mas no emocional, no cognitivo, como tudo isso trabalha junto. E perfeito. A arte proporciona muito isso. E a dança, que é movimento, então, sem você pensar, vou trabalhar o corpo, está sendo trabalhado, vou trabalhar a emoção, está sendo trabalhado. Então, de uma forma ou outra, vai estar tudo ali acontecendo. Perfeito, hein? Uau! Tá vendo só, galera? Vamos dançar, vamos se expressar. Tá vendo que tem muita coisa boa pela frente, hein? Já já a gente volta. Voltamos aqui na Web Rádio JSV.
E a conversa tá maravilhosa. A gente vai falar mais um pouquinho, né, da questão da criança e a dança, tá? Então fala um pouquinho pra gente quais as possibilidades, os limites do corpo da criança através da dança, tanto física quanto motor e até mesmo emocional, que você citou um pouquinho na pergunta anterior. Fala um pouquinho pra gente. Sim, eu acho que é bem esse jogo da descoberta dos limites, né? Então, seria o limite físico de habilidades motoras, de salto, de corrida, de torções. Então, coisas que no seu dia a dia você não experimenta, né? Então, o que seria uma torção, né? Isso é brincadeira de oposições. Um lado do meu corpo puxa para lá, o outro puxa para cá. Dobrar. Então, assim, é começar a experimentar o corpo de uma forma diferente. E isso, para a criança em formação, é essencial, né? Tem uma frase que diz que quem tem o controle do corpo tem o controle das ideias, das emoções. Então, é isso. Numa educação muito tradicional de ficar sentado em sala de aula, de não se movimentar, onde a criança passa mais tempo sentada como um na cadeira do que explorando o próprio corpo, a tendência é que ela aprenda a esperar, que ela aprenda a ficar ali numa situação que o controle não é dela, que ela espera as coisas chegarem, espera uma ordem, espera tudo. E isso vai acontecer na fase adulta já. Isso, e o corpo em movimento, ele traz para a criança essa autonomia, né? Esse olhar crítico, esse se posicionar, conhecer e ter uma posição crítica, ter uma opinião, né? Então, eu acredito que essas possibilidades que a dança traz para a criança, essa descoberta dos limites e possibilidades, é além do físico, né? Ele traz para esse lado que vai trazer a formação dela. E isso tem vários autores que discorrem sobre o tema, pegando um gancho tanto da dança, quanto de pedagogos, quanto da educação física, que vivenciou esse período mais militar ali, né? Então, de doutrinar o corpo. E quando acho que a dança na escola, ela pede o oposto da doutrina do corpo, é mais a liberdade, né? Então, assim, trazer um pouco esse caos da liberdade, que muitas vezes o professor mesmo não está disposto a enfrentar ali, né? Um dar a liberdade, ai meu Deus, vai perder o controle, vai perder, né? O controle da aula. Mas aí, a partir disso, a criança tomar o controle do corpo, tomar o controle das suas ações, né? Sim, nossa, perfeito essa questão do controle. Tenta falar um pouquinho essa relação do controle motor mesmo, da dança, e como relacionar esse movimento com a questão da musicalidade também, enquanto no desenvolvimento da aula mesmo em si. Sim, a música ali, né, somada. Isso, somada. Outro ponto super importante, né, eu acredito que o estímulo da música, ele já de forma lúdica, traz 1000 possibilidades, né? Então, se a gente for parar para analisar, cada som de instrumento te traz uma ideia de movimento. E aí, quando a gente desconstrói essa ideia de um movimento padrão de dança, então, tocou um sino ali. O que o som do sino pede para o meu corpo? É um chacoalhar? Então, que meu corpo chacoalhe. É um som agudo, me deu a sensação de que eu tô ficando grande, que eu tô crescendo. Então, associar essa parte lúdica com o estímulo musical para a criança traz esse desenvolvimento, para a criança não, né? Para qualquer pessoa. Traz esse desenvolvimento motor, que é um dos estudos de Laban, né? Que fala sobre as qualidades que o corpo tem, que ele classifica como 8 qualidades. Então, seria chacoalhar, chicotear, pontuar. São qualidades que o nosso corpo atinge. Olha só. E a música é um estímulo bem interessante para a criança chegar nessa qualidade motora ali. Interessante. Como é o nome do autor? Rudolf Laban. Rudolf Laban. Fala um pouquinho dessas qualidades. Você falou que são 8. Isso. Se puder destrinchar um pouquinho. Empurrar. Então, cada qualidade ela é formada por 3 características principais. São 4, mas 3 principais. Força, velocidade e direção.
Então, que nem empurrar. É forte, é lento e é direto. E assim ele vai classificando. Então, tem chicotear, deslizar, pontuar, flutuar, cortar, socar e já me perdi, faltam duas. Não, tá ótimo. Tudo isso com o movimento, né? Tudo isso com o movimento. Então, um mesmo gesto pode assumir qualidades diferentes dentro dessa classificação. Uau, excelente! Vocês viram, né, que é profissional. Falou vários nomes de autores, falou terminologias, e é isso que a gente está buscando aqui nesse programa, para vocês entenderem esse universo da educação física, um profissional que é formado e tem ainda a vivência da dança. Voltamos no próximo Voltamos aqui no programa Radar do Movimento, na Web Rádio JSV. Agora a gente vai ser um pouco desse universo das crianças, do mundo infantil, um pouquinho para os adultos, né? Falando um pouco do balé, o bailarino em si, devido à sua rotina desgastante de treinos, ele é quase considerado um atleta de alto rendimento, né? Fala um pouquinho desse universo do mundo do bailarino em relação ao alto rendimento mesmo. Sim, sim. Um bailarino profissional, ele tem uma rotina de atleta de alto rendimento, sim. Ele costuma trabalhar em média 6 horas por dia, com treinos físicos, então isso dividido entre as aulas técnicas, aulas somáticas e o próprio ensaio do repertório, né, do que vai ser apresentado. É um desgaste bem intenso, então o bailarino ele seria a soma de um artista com um atleta, né? Então, não se considera somente atleta, senão a gente estaria falando de uma ginástica, né? Uma ginástica artística, rítmica. Mas ele traz esse lado do artista, né? De mexer com o lúdico, a emoção, e conciliar os dois trabalhos é algo ali bem complicado. Se você foca só no lado artístico, você perde de aproveitar ferramentas que o esporte mesmo já desenvolveu para o alto rendimento, né? Para potencializar esse corpo a atingir novos níveis. Verdade. E se você foca só nisso, você deixa de ter esse aprofundamento na parte artística, esse desenvolvimento cênico, né? Então, acho que o bailarino profissional, ele traz esse desafio de estar fazendo a mediação dos dois profissionais, o artista e o atleta, e juntar tudo em um único corpo ali. O corpo e não perder a essência de nenhum dos dois, né? Isso, sem perder a essência. O desgaste é tão grande, os atletas, assim, bailarinos, eles acabam se lesionando. Como que é esse desgaste, essa rotina deles? É bem comum. Você tem alguns cuidados, então você tem um piso próprio, chamado de piso flutuante, que ele ajuda a diminuir o impacto, mas é bem comum encontrar bailarinos com lesão no joelho, na coluna, que são as áreas que acabam recebendo muito esse impacto ali, Sim. né? E infelizmente a realidade da arte no país não é das melhores, então a maioria das companhias não consegue proporcionar uma estrutura completa multiprofissional, né? Então é difícil você ter um fisioterapeuta, um preparador físico, um educador físico, é essencial nesse meio e é bem raro de você ter. Não tem, né? Não tem, acho que assim, talvez grandes companhias, referências, mas assim, é uma coisa bem restrita. E é essencial, você pega qualquer atleta, ele tem um acompanhamento personalizado ali para o corpo dele, né? Quais cuidados ele deve ter, quais focos ele tem, e isso na área da dança acaba não aparecendo, né? Mas é uma necessidade você ter esse corpo multidisciplinar, um nutricionista, um fisioterapeuta, um preparador físico, além dos profissionais que já estão no meio da dança, dos professores, ensaiadores, diretores, coreógrafos. Então, é um trabalho multidisciplinar surreal, né? A gente não vê o que acontece nos bastidores mesmo do mundo da dança. E esses bailarinos, eles não fazem assim um preparo, eu vejo poucos, né? Eu posso estar errada,
mas assim, tanto de fortalecimento, porque eu vejo muito ensaio técnico, mas não existe uma base, ou existe? Como que é esse lado do... É bem polêmico esse outro lado. Gostei dessa palavra, hein? Vamos lá. Porque a base que existe é a base que se traz do balé clássico ou da outra técnica de dança que a companhia trabalha. Sim. Mas são profissionais que não têm a formação do educador físico. Então não trazem essa preocupação de uma preparação periodizada de treinos, de você ter uma base geral para depois entrar num treino específico, de você desenvolver uma explosão, uma força, de você direcionar o treino para a necessidade daquela coreografia ou daquele bailarino que está ali. Ele tem um déficit na hora da explosão, vamos trabalhar isso. Isso não acontece. É meio que um treino através da técnica da dança, e algumas companhias conseguem, parcerias com academias, algum preparador, mas é assim, como eu falei, é mais difícil de acontecer isso. Assim, só para as pessoas entenderem, né? Periodizar é fazer algo sistemático, programado, respeitando a individualidade biológica do bailarino. Né? Porque é uma terminologia técnica, às vezes as pessoas não entendem que é sistemático. Interessante demais esse universo mesmo. E realmente ainda falta muita coisa, principalmente no nosso país, né? Como você mesma disse. Calma aí o coração, que a gente já volta. Voltamos no programa Radar do Movimento. Você tá aí pensando, será que eu danço? Será que é pra mim? Tenho uma vontade de me mexer, mas eu tenho vergonha. Agora a gente vai falar um pouquinho, né? O quanto a dança ela pode influenciar na vida adulta. E no que ela pode ajudar. Sim. E quem são as pessoas que podem dançar? Tenta falar um pouquinho pra gente. Tá, acho que é isso. Todo mundo pode dançar. Pensar em como a dança influencia na vida adulta, pode ser desde criança, foi desenvolvendo, ou hoje, como adulto, quero começar a dançar. Dá tempo? Dá. Não tem um limite de idade, um limite físico mesmo, porque todo corpo dança. Eu acho que o legal é isso, descobrir a possibilidade de como cada dia meu corpo vai dançar. Porque o corpo nunca é o mesmo. Cada dia seu corpo tá diferente, ele tem uma energia diferente, ele tem um peso diferente. Então, todo corpo dança, independente da idade, independente do peso, independente da altura, das limitações físicas. É descobrir como hoje, com essa limitação, eu ainda consigo me mexer, eu ainda consigo dançar. Porque a dança é isso, é o movimento que vem da sua expressão. Então, o que eu tenho para dizer, né? É descobrir realmente isso, a identidade daquilo que você tem para dizer, a identidade do teu corpo. A dança, pensando na forma que hoje eu trabalho com ela, que seria a dança contemporânea, ela busca essa verdade de cada corpo, né? Então, aquilo que a gente falou da criança, de sair de um padrão, ela se aplica para o adulto também. Sim. Como não existe um padrão, né? Não existe um padrão ideal de corpo, um padrão ideal de movimento. É o seu movimento hoje. Só que para chegar nesse seu movimento hoje, a gente precisa quebrar umas barreiras que ao longo da vida a gente vai construindo, né? Sim. Então, como que é meu movimento hoje? Eu não sei, eu nunca me mexi. Então, eu preciso só começar a experimentar. As aulas que eu trabalho hoje de dança contemporânea, elas têm esse objetivo de oferecer um espaço livre de julgamentos, proporcionando experiências. Sim. Que cada corpo consiga experimentar como é o nível baixo, se mexer no chão, se mexer no nível alto, como é o toque do corpo no chão, o toque do corpo com o próprio corpo, com o outro. Perfeito. Então, acho que é isso, esse espaço que muitas vezes faltou pra gente. Sim.
mas que nunca é tarde, que hoje eu já posso começar a pôr uma música no quarto, dançar. Ai, é ridículo. Não tem problema, é do ridículo que vem as melhores coisas. Se você for pensar você mesmo em casa, qual foi a última vez que você deu uma roladinha no chão? Qual foi a última vez que você pulou sozinho no quarto? Rolou no chão, né? É isso, é trazer esse resgate. Interessante, né? E isso é uma mistura, porque você fala assim, dessa liberdade de movimento, e a parte assim, porque o contemporâneo tem essa liberdade, mas assim, a parte técnica, como que essa, sabe, isso, separar uma coisa livre, né, o contemporâneo livre, do contemporâneo que traz a técnica, como seria? O contemporâneo em si, ele tem muitas possibilidades, né, você tem várias vertentes. Tem contemporâneo que vem do balé clássico, tem contemporâneo que junta dança popular, tem contemporâneo que tem técnica de chão. Então você vai trazendo muitas linhas que podem ser seguidas. Cada uma tem a sua técnica ali, né? Mas vou falar o que eu tenho a experiência, que seria o que eu trabalho hoje, porque pode ter gente que trabalha completamente diferente, tá? Mas eu trabalho ali, juntando duas linhas, que seria essa mais livre, de descoberta de movimentos, com uma de técnica de chão. Então, a técnica de chão, ela tem alguns movimentos pré-estabelecidos, uns rolamentos, cloche, e esses movimentos a gente vai ensinando, onde põe a mão, onde entra o pé, para que lado que eu viro. Mas, se a gente ficar só nela, eu continuo colocando a pessoa dentro de uma caixa. É uma caixa diferente do balé clássico, mas não deixa de ser um formato. Já essa parte da descoberta do movimento, ela proporciona toda essa liberdade, essa autonomia, mas chega uma hora que a pessoa ela fala assim, tá bom, agora me deu vontade de saltar e cair no chão. Só que se ela fizer isso, ela vai se quebrar. Então ela precisa ter um conhecimento técnico que já está desenvolvido. Como são essas quedas no contemporâneo? Quais partes eu ponho no chão? O que vai me proteger? Como que eu caio? E aí, alinhando a parte técnica do chão com a parte técnica da improvisação, da descoberta de movimento, esse corpo, ele tem muitas possibilidades. Porque ele tem a audácia de imaginar e querer fazer com a técnica para tornar aquilo possível. Interessante. Então, seria essa ligação ali. Nossa, muito bom. Assim, eu tô super feliz com a sua participação aqui no nosso programa. Agradeço imensamente mesmo por disponibilizar o seu tempo, de estar aqui trazendo tanta informação, e eu tenho a certeza que muita gente precisa mesmo desse movimento, dessa busca, e precisa quebrar muita coisa. As pessoas precisam ser livres de julgamento e começar a trazer essa expressão através do movimento do seu corpo. Eu queria agora que você deixasse um recado pro pessoal, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho. Fica à vontade. Obrigada. Se quiser, tá bom? Eu acho que esse movimento livre, todo mundo pode experimentar. Em casa, onde mora, deve ter alguma aula que proporcione esse espaço para você. Aqui em Taubaté, eu trabalho no Centro Cultural Municipal. Lá nós temos aulas desde crianças de 7 anos, sem limite de idade. Algumas aulas são só para adultos, outras são intergeracionais, então a gente mistura adulto, criança, todo mundo nessa busca da descoberta da sua própria linguagem. E deixo o convite. Teve um trabalho bem legal no SESC, proporcionando também esse espaço lúdico, esse espaço de desenvolvimento, e o trabalho no Centro Cultural ele é contínuo. Se você se interessou, fica o convite para começar as aulas. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Programa Radar no Movimento. Se movimenta.